Tribo Primitiva capítulo 186 Limite de crédito do sistema Mufeng retornou ao Tulou, e depois de aprender sobre o ensino da criança de hoje com Liu, ele o deixou voltar. Na manhã seguinte, todas as crianças foram para Yuelo para aprender suas habilidades como de costume. Mufeng aproveitou o resto do tempo para ligar para Liu, Mingguang Ansu e outros para lhes dizer que iriam caçar. Desta vez os três não fizeram objeções. Porque ontem eu saí para pegar a presa, sem falar que todo o povo da tribo voltou para tomar banho e tomar sopa. Até agora ninguém tem a normalidade, muito menos ninguém está doente. Isso mostra que as roupas feitas pelo chefe guerreiro são eficazes e sua tribo Jiang não será mais limitada pela chuva. Chefe guerreiro, eu tenho algo para lhe dizer. Disse Liu. Agora todos os lagartos da tribo foram tecidos em roupas de leão, e é apenas cerca de 60 peças. Mufeng ficou atordoado por um momento. Existem apenas 60 pedaços de tantos peixinhos? Liu coçou a cabeça. Bem, há algumas mulheres que não são muito habilidosas em fazer as pazes e desperdiçam um pouco. Mufeng acenou com a mão. Ok, não é um grande problema. Vou descobrir como lidar com o capim-leão. Não está ensolarado agora, e a selva está mais perigosa do que antes. Sim. Liu assentiu. Mufeng disse. Coloque a grama do leão com antecedência, mais de 60 peças de roupas de leão, exceto algumas para serem usadas na tribo, as outras podem ser usadas para caçar. Vocês todos devem saber o que aconteceu ontem. As roupas de leão podem impedir a chuva, e há muitas feras na beira da selva para se proteger da chuva. Agora a selva é muito perigosa e também é uma oportunidade para nossa tribo crescer e se desenvolver. Os três olharam para Mufeng juntos, seus olhos cheios de emoção. Mufeng continuou, está chuvoso agora, e outras tribos estão se escondendo da chuva. Aproveitamos esta oportunidade para pegar mais presas e montar mais. Quando a chuva acabar, meu clã Jiang definitivamente terá mais guerreiros bem equipados. Equipe. Naquele momento, quer estejamos caçando ou protegendo a tribo, não teremos medo de ninguém. Especialmente quando o dia de chuva acabar. Todos os animais selvagens voltarão para o pasto novamente. Será difícil pegá-lo naquele momento. Outras tribos que resistiram por tanto tempo definitivamente sairão para caçar. Naturalmente, haverá mais competição por presas com a gente. Há também que depois que o dia chuvoso passar, todos os adultos do clã precisam pedir casamento e ter filhos. Como eu disse, a família Jiang não vai mais se casar com estranhos. Isso exige que tenhamos comida suficiente e presentes de casamento. Somente quando tivermos mais pessoas, comermos mais e tivermos mais armas e equipamentos, poderemos ser cada vez mais fortes. Depois de dizer isso, Mufeng olhou em volta e perguntou, você entende? Liu, Mingguang e Ansu acenaram com a cabeça. Eles entenderam tudo o que Mufeng disse, especialmente o implorar por casamento estava relacionado aos três. O filho de Liu, Qingji Baifang, o filho de Mingguang, Shufen, a filha da Du, e o próprio Ansu são longos o suficiente para o casamento. Se não fosse pelas circunstâncias especiais dentro do clã nos últimos 2 anos, essas pessoas definitivamente seriam alguém que não estava no clã. Mas agora a palavra final de Mufeng confirmou que todos eles não terão que deixar a tribo no futuro. Porque eles não estão felizes. Sim, chefe guerreiro. Bem, Mingguang e Ansu prepararam a equipe de caça. Recentemente, sairemos novamente. Desta vez, seja um rinoceronte ou um cervo vermelho, pegaremos o que pudermos. Sim. Mufeng acenou com a mão. Ok, vocês dois vão trabalhar. Liu fique. Os dois se levantaram e foram embora. Mufeng correu para longe do tigre novamente e disse, o rame e a moreira de papel estão encharcados. Liu assentiu, está todo encharcado. E foi lavado e seco à sombra de acordo com as suas necessidades. Ok. Mufeng assentiu, vá buscar todas as minhas ferramentas de carpinteiro, eu farei mais. Liu ficou agradavelmente surpreso, nós finalmente seremos Mai. Sim. Mufeng assentiu, pensei por um tempo, primeiro faça pano de linho, deixe-me ver quanto pano pode ser produzido, se apropriado, faça 2 roupas primeiro, guarde o resto do pano. E quando a chuva acabar, vamos leve os outros. A grande tribo troca coisas. Sim. Mingguang ficou animado. Eu ouvi o vovô dizer que o linho é uma coisa rara na maioria das tribos.
E uma braçada de pano pode ser trocada por muitas coisas. Ok. Mufeng assentiu. Entendo. Você vai se preparar. Madeira, tendões de animais, etc. estão prontos para mim. Primeiro faça uma máquina de fiação, depois um tear. Máquina de fiar, tear. Liu murmurou. Eram todas as coisas que ele não entendia, mas ele assentiu honestamente. Sim, eu vou preparar agora. Mufeng assentiu. Ele viu máquinas de fiar e teares. Ele até sabe fazer máquinas de fiar locais em áreas rurais no passado, mas os teares não são tão simples. Mas nada disso o incomodou. Ele foi direto para o sistema e trocou habilidades e proficiência juntos, um total de 400 conquistas. É realmente uma grande despesa. Mas desde a experiência de pegar o veado vermelho desta vez, Mufeng entendeu uma verdade: você não deve amarrar as mãos e os pés quando deve gastar dinheiro. Caso contrário, você pode perder muitas coisas. Agora ele tem pontos de conquista suficientes. Depois de resgatar uma técnica avançada de domesticação de animais, ele ainda tem 600 conquistas restantes. E ontem ele capturou a domesticação do veado vermelho com sucesso, e pode obter pontos de conquista novamente. Basta fazer o que você diz, observando o esforço de Liu para sair e se preparar. Sistema de comunicação Mufeng. Sistema. Mão na tarefa. Domestice com sucesso o veado vermelho e ganhe 300 pontos de conquista. Agora o ponto de conquista é 900 pontos. Mufeng disse. Sistema. Troque as habilidades e proficiência de máquinas de fiação e teares. O sistema pergunta. Tem certeza de trocar 200 conquistas por habilidades e proficiência na máquina de fiar? Determinar. Ding. A troca foi bem sucedida. Tem certeza de que pode usar 200 conquistas para trocar por tear mais proficiência? Determinar. Ding. A troca foi bem sucedida. É tão problemático. Mufeng Tukao olhou para as 500 conquistas restantes no sistema e esfregou os dentes. Apenas quando ele estava prestes a sair do sistema, o sistema de repente apareceu uma interface: caro anfitrião, já que você consumiu 10.000 conquistas no sistema de chefe de guerra, o sistema aumentará seu nível em um nível, correspondendo a você. A autoridade de Ten foi aumentado e o limite de crédito de ativação é de 2.000 pontos. Deseja ativá-lo? Limite de crédito. Mufeng estava um pouco confuso. Sistema. A linha de crédito de pontos de conquista pode fornecer 2.000 pontos de assistência. Se você pagar em 10 dias, você só precisa pagar 5% dos juros de conquista. Vou. Mufeng exclamou. Você ainda tem a função de cartão de crédito. Você quis dizer que eu quero trocar habilidades ou adereços. Pontos de conquista não são suficientes. Eu posso emprestá-los de você dentro de 2.000 e depois pagá-los de volta em 10 dias. Sim, os juros são de 5%, certo? O sistema respondeu. Pode ser entendido assim. Porra! Mufeng exclamou novamente. Você é um roubo. O Estado estipulou que a taxa de juros de empréstimo mais alta não pode exceder 24% ao ano, e a taxa de juros é da 5% em 10 dias. Você pertence à usura. O sistema avisa. Você está falando sobre os regulamentos Waxia, mas está lidando com o sistema Agriat-Chief, assim como um cartão de crédito. Você pode optar por não ativá-lo. A resposta do sistema pode ser considerada muito estranha. Significa claramente eu estou no comando do meu território, com uma atitude de use ou não. Mas o atual Mufeng realmente não sabe como usá-lo, e realmente come esse conjunto. Ele pensou em uma frase de um amigo com 15 cartões de crédito em sua vida anterior. Se você quer viver rápido, você tem que se endividar. Pensando nisso, ele sorriu. Ativar. Tribo Primitiva capítulo 187. Com o veado vermelho Mufeng ficou extremamente surpreso. Ele nunca pensou que o sistema ainda teria a função de cartão de crédito da vida anterior. Isso significa que, se ele trocar alguma coisa ou não tiver pontos de conquista de habilidade no futuro, ele poderá emprestar uma parte do sistema para uso e devolvê-la em 10 dias. Quanto ao que fazer se não estiver disponível dentro de 10 dias, Mufeng deu uma olhada no sistema e haverá manchas em seu registro de crédito. Seu limite de crédito será reduzido e seu limite de crédito será cancelado. Isso é semelhante e diferente do mecanismo de cartão de crédito da vida anterior. Em geral, o limite de crédito do sistema surpreendeu Mufeng e o achou muito novo.
Ele deu uma olhada em suas 500 conquistas e depois na interface de resgate, e descobriu que mesmo que ele cerrasse os dentes agora, ele não poderia resgatar nenhuma habilidade boa por enquanto. Parece que só podemos economizar 2 ou 3 mil pontos de habilidade primeiro e depois trocar por uma habilidade de ouro. Mufeng pensou, se o desenvolvimento de armas e defesas tribais for para ir mais longe, é necessário ter ferramentas de metal. Apareceu. Liu voltou logo e pegou todas as coisas que Mufeng queria. E Mufeng fez uma máquina de fiar passo a passo de acordo com a descrição nas habilidades já habilidosas da máquina de fiar em sua mente. Todas as cordas necessárias no interior foram substituídas por tendões de animais. Depois de terminar a máquina de fiação, Mufeng pegou um punhado de rami e colocou na porta de condensação e, em seguida, girou a alça para fazer um fio mais grosso e mais longo do que um monofilamento de rami. Ele virou o carretel novamente e começou a recolher o primeiro fio de barbante da tribo. E as poucas pessoas que ele trouxe com ele gritaram em exclamação. Da produção da máquina de fiar à produção do primeiro fio, demorou quase um dia antes e depois do vento da madeira, e o tempo mais importante foi gasto na produção da máquina de fiar. Depois de fazer a primeira máquina de fiar, ele ensinou Liu a fazer uma segunda com outros, que foi um pouco mais lenta que a primeira, mas no final ele também aprendeu tudo. Depois de terminar a máquina de fiação, Mufeng começou a fazer tiares novamente. Comparado com a máquina de fiar, o tiar não é comparável à máquina de fiar em termos de espaço ou complexidade. O cenário de madeira é o material de preparação, e foram necessários quase 2 dias para planejar a madeira e perfurar. No terceiro dia, ele conseguiu terminar o tiar. Nesse momento, Liu e os outros, que estavam fiando há quase 4 dias, também fiaram todas as peles de rami em barbante. Então Mufeng colocou os carretéis um por um no tiar e começou a tecer. Tecer pano é demorado e trabalhoso. Mufeng só tricota tecidos na frente deles por mais de meia hora e depois pede a algumas mulheres especializadas em tecelagem que tentem tecer. Depois de certificar-se de que não há problema, vá trabalhar em outras coisas. Acima. Não é à toa que mulheres tecendo e homens arando os campos. É realmente uma tortura para um homem rude fazer um trabalho tão bom. Mufeng não pôde deixar de vomitar. Eu não quero mais tecer. De fato, depois que ele ensinou a tribo a fiar e tecer, essas mulheres da tribo ficaram surpresas como se vissem uma porta para um novo mundo. Porque eles também ouviram sobre isso, o chefe guerreiro determinou que os seus filhos não se casarão novamente no futuro, então eles não precisam mais se preocupar com seus filhos indo para outras tribos para sofrer. E o que eles podem fazer é fazer bem o que o chefe guerreiro deu e fazer o possível para compartilhar as preocupações com o chefe guerreiro. Naturalmente, Mufeng não sabia disso. Ele estava se comunicando com o sistema neste momento. Sistema, mãos à obra. Conclua a produção da máquina de fiação e obtenha 200 pontos de conquista. Complete a produção do tiar e ganhe 200 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 900 pontos. Mufeng olhou para o sistema com satisfação e disse em seu coração, depois de gastar 400 e ganhar outros 400. Considera-se que achatou as receitas e despesas. Nenhuma perda. Parece que deve ser gasto. O ponto de conquista é gastar. Oh, a propósito, eu tenho que me apressar e ver meu veado vermelho. Mufeng deu um tapa em sua cabeça, pensando que nos últimos dias, Minguang vinha mantendo Minguang com pessoas ao lado dos estábulos de veados vermelhos, e os estava consumindo. No meio, só veio algumas vezes e descobriu que o veado vermelho estava em greve de fome com arrependimento. Obviamente, sem o choque do dragão da terra blindado, esses caras mal-humorados mais uma vez retornaram à sua natureza. Especialmente agora que eles perderam a liberdade, estar trancados em um celeiro tão alto torna ainda mais insuportável para eles. Quando Mufeng veio, 2 veados vermelhos até bateram suas cabeças na direção de Mufeng. É uma pena que os dois tenham batido na cerca de bambu e não tenham feito nenhum esforço. Agora Mufeng veio novamente e descobriu que o veado vermelho estava parado fracamente na entrada da caverna, obviamente diminuindo um círculo, olhando apático para Minguang e outros do lado de fora. O veado vermelho estava um pouco confuso e, se queria adormecer, imediatamente acordou Minguang com um tubo de bambu. Pode-se ver que esses veados vermelhos foram torturados.
Minguang ainda estava batendo no tubo de bambu, e quando percebeu que o vento da madeira estava vindo, ele rapidamente largou o tubo de bambu e disse com um sorriso: "Grande chefe." Mu Feng ficou um pouco surpreso. Podia-se ver que Minguang estava muito feliz em torturar o veado vermelho. "Bem, como vai?" Mu Feng perguntou. "Nos últimos dias, eu segui o seu pedido. Eu só coloquei um pouco de água salgada nele. Eu não coloquei grama ou outros materiais. Agora estou com tanta fome que estou gemendo." Mu Feng assentiu e perguntou: "Então eles ainda batem na cerca?" "Depois que você veio anteontem, eles se depararam com eles 2 vezes, mas então eu não sabia se eles estavam com dor de cabeça ou não tinham forças para bater. Eles não os encontraram desde essas 2 vezes." Mu Feng sorriu no canto da boca. "Ok, entendi." Com isso dito, ele subiu direto à escada de bambu, ficou em um lugar alto e olhou para dentro. Com certeza, o veado vermelho olhou para ele com indiferença, um por um, seus olhos opacos e não amáveis. "Ei, está quase na hora." Mu Feng sorriu em seu coração. Ele se virou para olhar para Minguang. "Vá, molhe o milho cozido para Dachun, mergulho em água salgada, embrulho em grama fresca e mande para mim." "Sim." Minguang voltou correndo para o tulou para buscar forragem. Mu Feng olhou para esses veados vermelhos. Um por um não tinha mais a hostilidade anterior. "Espere, você não pode deixar de falhar." Mu Feng sorriu. Logo, Minguang pegou a forragem, e Mu Feng pegou uma bola de grama embrulhada em grãos de milho amassados, amassou em uma bola de grama do tamanho de uma bola de basquete e jogou no rebanho de veados vermelhos. "Comer!" Mu Feng gritou. Os veados vermelhos foram bastante covardes um por um, eles apenas olharam para eles e não avançaram. Mu Feng não estava com pressa, e mais uma vez deixou Minguang continuar a fazer bolinhos de forragem enquanto fazia, sorrindo para o veado vermelho. Como os bolinhos de grama são embrulhados em milho cozido e há algum calor, o milho é embrulhado em sal. Quando chove em um dia mais frio, o calor do milho evapora e o cheiro do sal misturado com o aroma do milho e o sabor salgado único do sal rapidamente se dissipa. Os veados vermelhos torceram os narizes um a um e olharam para os bolinhos de grama seguindo o cheiro. Mas depois que viram os bolinhos de grama, eles mostraram suas cores vigilantes, um por um, e então olharam para o vento da madeira não muito longe. Mu Feng naturalmente notou as ações do veado vermelho e riu. Coma, você não ficará com fome depois de comer." No entanto, o veado vermelho não saiu, ficando no lugar um a um, olhando para a comida que exalava a tentação fatal cheiro, e parou de se mexer. Eles pareciam saber que depois de lutar por tanto tempo, uma vez que eles saíram e comeram os bolinhos de grama, isso significava que eles haviam se comprometido completamente com o animal de 2 cascos do lado de fora. Quanto a Mu Feng, o velho idiota estava lá, calmamente observando o veado vermelho hesitar e lutando com eles. Tribo Primitiva Capítulo 188 Luta de Veados Vermelhos Gurulu. O veado vermelho é muito competitivo, mas a barriga do veado vermelho não. Um por um, eles teimosamente se recusaram a comer bolinhos de grama, mas não conseguiam segurar o estômago e estavam com fome há alguns dias. Embora Minguang lhes desse água para beber durante esse período, beber água por si só não poderia resolver o problema da fome. Havia feno na caverna, mas já foi levado pelo vento. Ouvindo o som do estômago faminto do veado vermelho, Mu Feng não pôde deixar de sorrir. "Veja quanto tempo você pode durar." Como ele disse, ele jogou outro bolinho de grama nele, e o cheiro transbordou, e o estômago do veado vermelho tocou ainda mais forte. Finalmente, um veado vermelho se moveu, a sonda deu um passo à frente e cheirou, e bateu o nariz, sentindo como se pudesse estar cheio ao cheirá-lo. Mu Feng olhou para ele, e parecia que era um ferido e um tanto manco. É uma pena que quanto mais forte o cheiro, mais ele grita. Não só isso, quando sua barriga arrulhava, o outro veado parecia estar infectado, e sua barriga gritava extremamente desesperadamente. Gurulu, gurulu, gurulu. Um som abafado continuou a soar. O veado vermelho com a sonda anterior não aguentou mais, e enquanto os outros veados não estavam prestando atenção, eles abriram a boca para os bolinhos de grama e roeram. O outro veado vermelho não sabia se eles eram gananciosos para o primeiro veado comer, ou estavam com raiva de sua fuga. Todos eles espiaram suas cabeças e arquearam para o lado. Mas este veado já havia mordido a bola de grama. Mesmo que estivesse arqueada para o lado,
Ainda estava relutante em soltar, e mordeu a bola de grama para mastigar. Os veados vermelhos não estavam nada calmos. Vários veados vermelhos imediatamente perceberam que havia outra bola de grama no chão e esqueceram seu propósito original. Abaixaram a cabeça e correram em direção a outra bola de grama. Logo, os 12 veados vermelhos fizeram uma bagunça, saquearam 2 grupos de grama e faziam mumu de vez em quando. Neste momento, as vantagens dos fanfarrões se manifestam. A verdade é que o homem é mais alto e o veado é maior. Mufeng sorriu. Está feito. Com isso dito, Mufeng pediu a Mingguang que passasse todos os bolinhos de grama embrulhados para ele. Ele os jogou no veado vermelho um por um, silenciosamente reduzindo sua força, e deliberadamente jogou os bolinhos de grama em uma linha, e finalmente chegou ao bambu onde estava, perto da escada. O veado vermelho não pode mais se importar com a menor dignidade. Depois de dar a primeira mordida, eles terão a segunda e terceira mordidas. Eles também deixam de ser um grupo para serem independentes. Eles seguiram a rota do grupo de grama para as proximidades de Mufeng, apenas para descobrir que Mufeng não jogou o grupo de grama. Mas eles obviamente não estavam cheios, olhando para Mufeng um por um, com olhos ansiosos e expectantes. Só então Mufeng riu e continuou jogando a bola de grama até que o veado vermelho comeu cada vez mais devagar, e finalmente parou de pastar e gritou para Mufeng Mumu. Mufeng cerrou o punho e acenou para Mingguang animadamente. Está feito. Mingguang também ficou muito feliz. Ótimo. Mufeng desceu apressadamente da escada de bambu, sinalizou para Mingguang abrir as cercas e puxou um veado vermelho sozinho. Foi o ferido. Quando ele estava lutando pelos bolinhos de grama, este foi espremido de lado. Os 4 cervos fêmeas estão intimidando-o. Se Mufeng não tivesse jogado bolinhos de grama suficientes, este definitivamente não estaria cheio. Claro, este veado ainda resistiu um pouco. Quando Mufeng puxou a corda do tendão da besta em seu pescoço, ela ainda puxou para trás com o pescoço. Eu comi todos os bolinhos de grama e ainda estou fingindo ser nobre aqui. Mufeng sorriu estranhamente. Apenas venha para mim. Como ele disse, ele apenas puxou com tanta força, segurou Heather no pescoço com uma mão e agarrou um monte de cabelo em seu pescoço com Heather, tornando-o imóvel. A outra mão se estendeu para cobrir a cabeça e disse com um sorriso estranho: Vamos, vou fazer algo de bom para você. Como ele disse, Mufeng estreitou os olhos e murmurou o feitiço mágico silenciosamente em sua boca. Zuo derivativa e técnica. Este veado estava prestes a resistir, mas de repente notou uma respiração que o tornou extremamente confortável para escapar do topo de sua cabeça. Ele se acalmou em um instante e olhou para Mufeng curiosamente com seus grandes olhos abertos. Depois de um tempo, Mufeng abriu os olhos e lentamente soltou sua mão. Ele ainda segurou as rédeas na mão e sorriu. Ok, agora seu casco não deve ser manco, você pode voltar. Surpreendentemente, este veado vermelho não estava mais louco e resistiu neste momento. Em vez disso, a sonda cheirou o vento e gritou mu. Ouvir a ideia geral de Mufeng é mais ou menos uma expressão de gratidão. Ele afrouxou Heather, estendeu a mão para tocar seu pescoço e fez cócegas nele algumas vezes. Este veado vermelho não resistiu, mas inclinou a cabeça, semicerrou os olhos e parecia estar gostando. Vendo isso, Mufeng estava determinado e disse com um sorriso: Ok, agora que você tem os benefícios, você tem que ser obediente. Você é o primeiro a provar a doçura. Eu vou deixar você voltar agora, mas não me decepcione. Depois de uma pausa, ele disse novamente: Você é o primeiro a se render, então vamos dar-lhe um nome primeiro, e então você será chamado de Lixun. Também sei se este veado compreende ou não. Ao todo, depois que Mufeng terminou de falar, ele levantou a cabeça e gritou para Mufeng Mu. Mufeng colocou de volta no cercado de veados vermelhos e fechou a porta. Do começo ao fim, Mingguang estava um pouco confuso e não entendia o que o chefe guerreiro estava fazendo. Chefe guerreiro, você o trouxe para curá-lo? Mingguang perguntou intrigado. Espere e veja. Mufeng fez sinal para Mingguang olhar para o cercado de veados vermelhos e subiu a escada novamente. Mingguang também subiu outra escada para ver a situação no celeiro. A situação no cercado dos veados o surpreendeu. O cervo coxo chamado Lixun pelo chefe não era mais coxo neste momento, e entrou pelo portão do curral arrogantemente.
Os outros 11 veados vermelhos eram obviamente um pouco estranhos. Eles pareciam estar aleijados enquanto se perguntavam quando eles saíram. Como é que eles estavam bem quando voltaram? Os 2 veados vermelhos sondaram suas cabeças e as cheiraram. Seus narizes se contraíram. E então eles estalaram o nariz e balançaram a cabeça. Inesperadamente, essa ação obviamente irritou Li Shun. Ficou furioso. Mu foi violento e, com um caule, derrubou o veado vermelho à esquerda, virou a cabeça e bateu em outro veado vermelho. Outro veado vermelho foi preparado, torceu a cabeça e bateu nele com chifres afiados como galhos de árvore. Rachadura. Quando os 2 chifres colidiram, os 2 cervos vermelhos recuaram assim que se tocaram. Mas Li Shun apenas deu um pequeno passo para trás, mas o veado vermelho que colidiu com ele riu de novo e de novo. Obviamente, não pode vencer Li Shun. No mundo dos veados, não é abanar para mostrar fraqueza depois de uma briga, e não é deitar para expor a barriga, mas não poderia ser mais simples, virar e sair andando com o rabo entre a cabeça e a cabeça. Com certeza, este veado vermelho se rendeu apenas por bater nele. Neste momento, havia outros veados vermelhos vindo para cheirar Li Shun. Antes que eles pudessem se aproximar, Li Shun já estava com raiva. Ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Sem dar tempo de reação aos 2 veados vermelhos, ele caiu direto. Isso. Os olhos de Ming Long estavam cheios de incrível, chefe guerreiro, o que está acontecendo? Por que esses veados estão indo para o Li Shun? Mu Feng sorriu e disse, bem, eu instilei Li Shun a propósito quando ele foi curado, e a aura nele é diferente da anterior. Ele pensou em Doudou e Da Shun quando eles tinham acabado de receber o aprimoramento da técnica da derivada Odao, que também causava desconfortos semelhantes. Como resultado, Doudou achatou as sementes de cannabis e Da Shun intimidou os outros 3 cavalos. Novamente. Agora, ele fortaleceu Li Shun, e também deixou Li Shun vir para assustar outros veados vermelhos. Preocupações apareceram na superfície brilhante, mas se for esse o caso, seu cheiro será diferente de antes e será espancado até a morte pelo mesmo tipo. Mu Feng balançou a cabeça. Não se preocupe, ele deve superar seus companheiros em termos de potência e velocidade. Apenas espere para ver. Antes que as palavras chegassem ao fim, tumultos eclodiram em todo o círculo de veados vermelhos. Os 7 veados foram derrotados instantaneamente por Li Shun 4. Agora ele está arqueando a cabeça e provocando ativamente os outros 3 veados vermelhos. TSK, nada mal, nada mal. Mu Feng riu. Quem durar muito tempo será o segundo filho. Tribo Primitiva capítulo 189. O passeio de Jiang, o grande veado vermelho, chamado Li Shun por Mu Feng, mostrou grande poder na caneta e derrotou todos os outros 7 veados vermelhos com seu próprio poder. No final da batalha, não era nada mais do que um fio de cabelo arrancado por um chifre vermelho de suas omoplatas. Li Shun manteve a cabeça erguida, encarando a garoa no céu e a lama por todo o chão, indescritivelmente arrogante. Mu Feng, de pé na escada de bambu, ajudou seu Ruoli e sorriu. Não é em vão que voltarei aqui novamente sob a chuva leve. Com isso, Mu Feng fez sinal para Liu abrir a porta, e ele queria entrar e dar uma olhada. Ming Long estava um pouco preocupado, mas quando viu o cervo vermelho chamado Li Shun gritando com o vento como se estivesse pedindo crédito, ele não pôde deixar de ficar quente em seu coração. Seria possível domar todos os veados vermelhos de uma só vez? Ming Long ansiava por isso. Afinal, o chefe guerreiro disse a si mesmo que formaria um exército de cavalaria, o tipo de montaria. E o chefe guerreiro também lhe disse que o veado vermelho deve ser melhor do que os cavalos como montaria. Se for realmente domado, o chefe guerreiro me deixará também montar um veado vermelho? E ele também estava preocupado com a segurança de Mu Feng. Afinal, uma dúzia de veados vermelhos estavam realmente enlouquecendo. Ele poderia bloquear o chefe guerreiro de qualquer maneira. Atualmente, a tribo Jiang não pode receber luz dele, mas eles não podem viver sem o chefe guerreiro. Mas o que o surpreendeu foi que Mu Feng entrou no cercado de veados vermelhos. O veado vermelho encabeçado por Li Shun teve uma atitude muito respeitosa em relação a Mu Feng, e todos inclinaram suas cabeças levemente para mostrar sua rendição. Da Shun gritou para Mu Feng empolgada, esfregando seu rosto com um grande cavalo, muito carinhoso. Isso é claramente pedir crédito a Mu Feng. Mu Feng assentiu e deu um tapinha na cabeça de Polaroid. Bom trabalho.
Então ele olhou para o rebanho de veados vermelhos. Esses veados vermelhos tinham acabado de ser ensinados por Li Shun, e eles eram todos muito honestos. Mufeng apontou para um dos cervos vermelhos e fez sinal para Mingguang trazê-lo. Mingguang hesitou um pouco. Ele estava um pouco preocupado que o veado vermelho de repente o influenciasse. Mufeng sorriu e disse: "Não se preocupe." Mingguang estava tentando liderar o veado vermelho, e o veado vermelho inconscientemente queria arqueá-lo. Mufeng soltou um HMM, e Li Shun assobiou-mo ao lado, e ele estava prestes a dar um passo à frente novamente. O veado vermelho não ousou resistir imediatamente e deixou Liu conduzi-lo. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça. "Ok, este veado vermelho será uma montaria para você no futuro." Mingguang ficou agradavelmente surpreso. "Minha montaria?" "Sim." Mufeng assentiu. "Você tenta a montaria primeiro, se puder. Chame Anshu e os outros e escolha uma montaria." Mingguang ficou muito feliz. "Sim." Ele pegou o veado, olhou para a esquerda e para a direita, e finalmente coçou a cabeça. "Chefe guerreiro, este veado está muito alto. Como posso me levantar?" Mufeng riu sem entender. Mingguang tinha apenas cerca de 1,7 metros de altura, não tão alto quanto as costas do veado vermelho. Não era de admirar que ele estivesse prestes a fazer perguntas. Ele então reagiu, pensou um pouco e disse: "Vamos trazer tesouras, peles de animais e mais algumas tábuas de bambu." "Bem, não espere mais. Pegue árvores frias, Liu e Qingjia também. Chame todos aqui." "Sim." Mingguang estava tão feliz em seu coração que correu às pressas para pedir às pessoas que levassem coisas. Mufeng olhou para o outro cervo vermelho, na frente de todos os cervos vermelhos, caminhou em direção a um cervo vermelho mais baixo, colocou a mão em cima de sua cabeça e não pôde deixar de fortalecê-lo com a técnica derivada da estrada da madeira. O veado vermelho estava obviamente em pânico no início, mas imediatamente ficou no lugar anormalmente quieto, deixando o vento da madeira fortalecê-lo. Depois de um tempo, o fortalecimento está completo. Este veado vermelho obviamente havia mudado também. Depois que Mufeng retraiu sua mão, seus olhos olharam para Mufeng, obviamente o mesmo que Li Shun. Obviamente, também conhecia os benefícios que Mufeng lhe dava. Assim como Da Shun, este veado vermelho também está ansioso para tentar agora, e o veado vermelho que olha para ele também o provocou proativamente, deixando claro que ele quer lutar. No entanto, Mufeng e Li Shun estavam ao lado dele em estado de choque, e ele não se atreveu a fazer nada. Só então Mufeng reagiu: "Deixe-me ir. Esta técnica derivada de madeira Dao funciona no veado vermelho. Como pode ser como estimulantes que tornam o veado tão guerreiro? Será que além de tornar essas feras mais fortes, também tem efeitos colaterais, que é fazer as feras ficarem irritáveis?" Ele pensa em Doudou, Da Shun, o dragão da terra blindado e o veado vermelho na frente dele. Todos parecem ser assim. Mas isso não parece acontecer com as pessoas. Mufeng pensou consigo mesmo: Anshu, Mingguang e Liu não mostraram nenhuma beligerância normal. Por que isso? Mufeng pensou sobre isso e não pensou nisso, então ele simplesmente parou de pensar nisso. De qualquer forma, não teria efeitos colaterais nas pessoas. Além disso, não parece ser grande coisa não tornar as feras violentas, para que pelo menos possa torná-las guerreiras e permanecer vivas. No futuro, ao enfrentar outras bestas ou povos tribais, ouse lutar antes. Liu rapidamente voltou, seguido por Liu, Ansu e outros. A razão pela qual Mufeng os chamou de alguns é que eles observam há muito tempo. Eles são atualmente o poder de combate mais forte da tribo. Várias pessoas obviamente também sabiam o propósito da chegada de Mufeng, e todas estavam animadas e animadas. Mingguang entregou a eles coisas que Mufeng queria. Mufeng cortou peles de animais no local, embrulhou as tábuas de bambu e fez um estribo simples que foi amarrado ao veado vermelho que Mingguang havia trazido agora. Então ele pegou o veado vermelho sozinho, demonstrar para Mingguang. Ei, pegue as rédeas com uma mão e o dorso do cavalo com a outra. Coloque o pé esquerdo nos estribos, encostando no dorso do cavalo, e pronto. Assim que a voz do Mufeng caiu, ele se sentou diretamente nas costas do cervo vermelho. O veado vermelho estava obviamente um pouco desconfortável. Ele queria bater em seus cascos, mas ele deu uma barriga nas pernas de Mufeng e a pressionou para baixo. O veado vermelho não ousava mais se mexer, balançando de um lado para outro,
adaptando-se lentamente. Mufeng puxou as rédeas, e o veado vermelho levantou a cabeça com um mu, e ao mesmo tempo seus dois cascos dianteiros se levantaram por uma pessoa, muito ostensiva. Mufeng afrouxou a rédea novamente, e ela parou. Mufeng se virou e desceu do veado vermelho. Ele sorriu e correu para longe do tigre e disse: bem, sua montaria não é um grande problema. Você não tem nada para se familiarizar com ela recentemente. Monte mais, você deve ser capaz de montar quando o tempo estiver bom. Sim. Minglong estava animado. Os outros mostraram olhos invejáveis e, naturalmente, eles puderam ver que Mufeng já havia chocado o veado vermelho quase assim que ele estava lá. Com certeza, Minglong tomou as rédeas e virou a cavalo como Mufeng. Embora este veado ainda resistisse um pouco, mas no final não sacudiu o casco. Em outras palavras, este veado vermelho foi completamente domesticado em uma montaria sem acidente. Em seguida, Mufeng sorriu e disse: vamos, vocês escolhem um veado vermelho cada um, e então eles serão suas montarias. Os olhos de Liu, Ansu, Qingji e outros estavam queimando, e todos olharam para o rebanho de veados vermelhos com emoção em seus rostos. É só que eles olharam para a esquerda e para a direita, e não viram por que estavam vindo, e finalmente olharam para Mufeng impotentes. Mufeng sorriu e disse: vamos, Ansu, este veado vermelho é chamado Lixun. Eu lhe dei uma iniciação. Atualmente é o mais forte entre esses veados vermelhos. E também é o mais alto e combina melhor com você. Os olhos de Anshu se iluminaram, muito felizes. Obrigado, chefe. Mufeng apontou para um veado vermelho novamente. Tio Liu, você pode tentar aquele veado vermelho. Embora não tenha sido fortalecido, sua força também é muito forte. Durou mais tempo sob as mãos de Lixun agora, esperando por você. Depois de domá-lo, vou fortalecê-lo novamente. Os olhos de Liu se iluminaram, graças ao chefe. Mufeng apontou para o segundo cervo vermelho que ele havia fortalecido agora há pouco. Qingja, este cervo vermelho também foi fortalecido, e sua força não é pior do que a de Lixun. Você tem que ter cuidado se você o domar. O rosto de Qingja também estava cheio de surpresas. Não se preocupe, chefe. Falando, várias pessoas pararam juntas, e cada uma foi conduzir suas próprias montarias. Lixun não se atreveu a fazer ondas quando havia um vento de madeira. Com o vento da madeira e Lixun ao mesmo tempo, o outro veado vermelho não ousou fazer ondas. Então os quatro pegaram seu próprio veado vermelho. Depois de um passeio experimental, eles finalmente se familiarizaram com o veado vermelho. O veado vermelho não resistiu mais. Só então eles saíram do veado vermelho. Kiki agradeceu a Mufeng. Minglong não pôde deixar de perguntar: chefe guerreiro, os cervos vermelhos em Amsu têm nomes. Você pode nomear meu cervo vermelho também? Mufeng sorriu e acenou com a cabeça. Ok. Os cavalos começam de acordo com as estações, e esses veados vermelhos são nomeados de acordo com os termos solares da primavera, verão, outono e inverno. O nome da árvore fria é Lixun. Os dentes azuis são chamados de chuva. A picada assustada de Liu. O brilhante é chamado de equinócio vernal. Os quatro restantes com chifres são chamados de Stag Qingming, Guil, Lixia e Xiaoma, e as fêmeas são chamadas de Manzong, Xiazi, Xiaozu e Dazu. Os 12 veados vermelhos representam os termos solares na primavera e no verão. Se você pegar veados vermelhos mais tarde, eles se alinharão em sequência, seguidos pelas estações de outono e inverno. Várias pessoas presentes responderam: sim. E Mufeng sorriu no canto da boca. Bem, a forma embrionária da cavalaria de Jiang está completa. Tribo Primitiva capítulo 190. A tribo Jiang ativa chefe guerreiro. Quem você vai dar a esses veados vermelhos? Você não mantém um como montaria? Perguntou Minglong. Não, esses veados e cavalos vermelhos são usados como montarias para você. Quanto a mim, Mujifeng balançou a cabeça. Eu tenho dragões de terra blindados nele. Oh! Minglong reagiu e não pôde deixar de estremecer. Ele havia esquecido a existência dos dragões de terra com a armadura de couro, mas a existência dessas montarias que poderiam facilmente matá-los. Então, quem você vai dar a esses veados? Os soldados da equipe de caça não são suficientes. Minglong perguntou novamente. Mufeng sorriu e disse: isso é simples.
Eu tive que fazer um teste escrito na pérgola da Torre da Lua antes. As 3 melhores pessoas, exceto o arco e a iniciação para elas, todos podem vir e escolher uma montaria. Há apenas tantas montarias no momento, então daremos para quem tiver um bom desempenho, e só podemos esperar pela próxima vez que sairmos para caçar se não houver o suficiente. Assim que essas palavras saíram, Minguang, Liu, Ansu e Qinja não puderam deixar de ficar orgulhosos. Evitaram as montarias obtidas diretamente da competição, que obviamente assumiu a liderança. Dessa forma, eles também entenderam a importância de si mesmos no coração do chefe guerreiro. Então o líder e eu diremos aos soldados imediatamente: quem estiver no topo da competição poderá escolher a montaria primeiro. Minguang exclamou animadamente. Bem, bom. Mufeng assentiu. O que ele não explicou foi que todo cavaleiro guerreiro teria uma montaria no final, mas era mais cedo ou mais tarde. Todo guerreiro do clã, ele também fortalecerá o empoderamento. E ele usou as competições para estimulá-los, para que essas pessoas possam treinar duro e aumentar sua força. Este é o objetivo e a motivação para eles lutarem. Nos dias seguintes, toda a família Jiang começou a ficar ocupada. Liu, Minguang, Ansu e Qinja correram para o cercado de veados vermelhos quando estavam bem. Eles fugiram excitados e voltaram excitados. Toda vez que eles diziam a Mufeng como a rena estava mansa hoje. Chefe guerreiro, eu posso montar um veado vermelho sem tremer. Chefe guerreiro, minha montaria quase me chutou hoje. Chefe guerreiro, eu posso montar um veado vermelho no cercado. As 4 pessoas se revezam relatando, como uma criança brincando com brinquedos novos todos os dias, e depois se exibindo com os outros a cada vez, fazendo o vento soprar muito mais alto. O que ele quer dizer é, algumas pessoas bobas, já se passaram 3 dias antes que eles domassem o veado vermelho. Se fosse eu, deixe-os voar comigo em minutos. Mas vendo a emoção das 4 pessoas, Mufeng realmente não suportou fazê-las felizes. Afinal, eles têm muitos meios, mas o fazem passo a passo. Os 4 estavam ocupados domesticando suas montarias, e o resto dos soldados da equipe de caça estavam ocupados treinando dentro de casa. Todos eles sabiam que o chefe guerreiro tinha que depender de competições para determinar as 3 melhores montarias. Uma vez que eles se tornem as 3 melhores pessoas, eles não apenas podem escolher montarias, mas também podem obter a iniciação do chefe guerreiro, e também podem obter o arco feito pelo próprio chefe guerreiro. Juntando as 3 recompensas, eles não podiam deixar de se mover. Mesmo os guerreiros dos outros 3 Tulou organizaram espontaneamente competições de pequena escala, que são todas inócuas lutas e competições de luta livre. Quem acabou de viver bem alimentado também sabe da importância de seus companheiros, e ninguém quer matá-los. As ações espontâneas dos soldados da equipe de caça também estimularam os adolescentes menores de idade da tribo. Eles originalmente só precisavam aprender algumas habilidades com Liu, Minguang e Anshu todos os dias. Agora que eles são influenciados por seu próprio pai e irmão, eles se tornaram ativos. Sob a iniciativa de várias cabeças de crianças ousadas, Mufeng gastou 200 pontos de conquista em troca de um conjunto de habilidades práticas de combate físico-militar, ensinado a Anshu, e deixou Anshu ensinar essas crianças. Não é que Mufeng não esteja disposto a ensinar essas crianças pessoalmente, mas ele vem fazendo discursos e vomitando repetidamente em sua vida anterior, e ele não quer repetir a dor de sua vida anterior. As crianças que aprenderam as habilidades de luta pareciam não ter para onde descarregar sua energia. Depois de aprender as habilidades todos os dias, eles ainda continuaram perseguindo e fazendo barulho na construção de terra. Ei, as pessoas têm muito medo de refeições ociosas. Mufeng olhou para essas crianças enérgicas sem ter para onde desabafar, sorrindo estranhamente. Então eu vou encontrar algo para você fazer. Ele encontrou Liu. Você viu a situação atual dessas crianças? Liu olhou para as crianças correndo e disse: chefe guerreiro, eles o incomodaram para meditar? Vou deixá-los ir imediatamente. Mufeng balançou a cabeça. Não, eles estão enérgicos agora e não têm onde desabafar. Isso é uma coisa boa. Estou procurando por você para encontrar algo para fazer por eles. Dar-lhe algo para fazer? Liu ficou intrigado. Se você tem algo para fazer, pode deixar que outros jovens o façam. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Apenas encontre algo para ele.
Vai e encontre peles de animais, enrole-as nas grandes estacas de madeira, enrole-as em 10 e 8 camadas, faça mais algumas e coloque-as sob a pérgola do torre lunar. Deixe-os lutar. Sim. Liu concordou, e então perguntou novamente, chefe guerreiro, a pele do animal é enrolada em 10 ou 8 camadas? Mu Feng respirou fundo e disse, 10 andares. Sim. Liu saiu rapidamente. Mu Feng suspirou impotente e disse secretamente duas palavras. Hã? O que ele pediu a Liu para fazer foi um simples saco de areia, que ele usou para temperar os punhos para as crianças. O que aconteceu para permitir que essas crianças em crescimento extravasassem sua energia vigorosa? Os homens têm algo a fazer, e as mulheres naturalmente não são livres. Tecelagem, descascamento de grãos de milho, macarrão de moagem, pãezinhos cozidos no vapor. Toda a família Jiang agora começou oficialmente a transição para a direção de agricultura masculina e tecelagem feminina. Quem realmente quer falar sobre estar ocioso agora em Mu Feng? Pensou no que deveria encontrar para passar o tempo como o único ocioso da tribo. Pensou em ir falar com o avô, só para descobrir que o velho era completamente demente e não conseguia reconhecer quem era. Mesmo que Mu Feng usasse a técnica do derivado do Dao da madeira para tratá-lo, não adiantou. Parecia que a técnica do derivado do Dao da madeira era eficaz apenas no corpo de carne e osso e não tinha efeito sobre tais doenças neurológicas. Incapaz de se comunicar com o vovô, ele naturalmente não conseguia descobrir a verdade da memória em sua mente. Mas depois de tanto tempo, ele próprio se perguntava se era sobre a herança de métodos secretos, como o chefe guerreiro ou mago. Se assim fosse, ele não estaria tão ansioso para resolver o mistério. Afinal, ele agora tem o Great Chef System, que pode trocar vários adereços e habilidades, e ele realmente não precisa de coisas semelhantes. Desesperado, ele decidiu começar a competição de lutadores com antecedência, assim como o professor fazia teste surpresa para testar o efeito dos exames dos alunos quando ele estava na escola na vida anterior. Toda a tribo Jiang se tornou uma sensação em um instante, um por um, ansioso para tentar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.